Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Insight Career, uma ferramenta fantástica que vai te auxiliar a aumentar o seu autoconhecimento e a entender seus comportamentos, os seus motivadores e seus interesses de carreira. E o que é melhor de tudo, poder combinar todas essas características para te auxiliar a entender quais as carreiras que mais têm a ver com você. Você deve ter recebido já o link para fazer a avaliação da Lidera Coaching e feito a avaliação na internet. Queria te dar os parabéns por ter tomado essa decisão e isso vai te auxiliar muito na escolha da sua carreira. Você também deve ter recebido um e-mail com um relatório com os resultados dessa avaliação, um relatório como esse, que deve ter o seu nome na capa e alguns outros dados. Esse relatório é um relatório bastante extenso, bastante detalhado, com muitas informações. E a ideia hoje aqui é auxiliar você a entender quais são os pontos principais que você já pode sair usando no relatório e também te dar algumas dicas importantes sobre ele. Ele é composto de uma capa, como eu disse, de uma primeira página, de uma segunda página, que vai te trazer um resumo sobre o que ele tem dentro, para que ele serve, o site que você pode usar para fazer as pesquisas, as buscas e outros detalhes mais sobre o Insight Career. Então, o que é importante que você faça? Que você leia esse relatório com calma, que você preste atenção aos detalhes, faça suas anotações no relatório, que você veja aquilo que você concorda, que tem mesmo a ver com você, que representa aquilo que você está sentindo. E as coisas que você acha que não tem muito a ver, você marca, você despreza, porque um relatório ele não é uma verdade absoluta, ele não tem um certo ou um errado. Ele descreve com uma precisão estatística bastante elevada quais são as características com relação a comportamentos, a motivadores e a interesses de carreira que você expressou quando fez a avaliação. Tá? O que você tem aqui logo no início? Você tem o seu relatório comportamental. O que ele vai trazer para você? Ele vai trazer os 4 comportamentos essenciais que todas as pessoas têm pelo método DISC. Então nós estamos falando de dominância, conformidade, estabilidade e influência. Todos nós somos compostos dessas 3 características, desses 3 fatores. E cada um tem um peso para cada um deles. O que o relatório vai te mostrar? Os pesos que você tem quando você está num ambiente natural, na sua casa, entre amigos, onde você está bem confortável, ou num ambiente de trabalho, ou escolar, ou um outro ambiente de pessoas não tão próximas, onde você muito provavelmente precisa adaptar algumas características para se sentir mais confortável. Para o interesse de carreira, nós vamos trabalhar com o natural, que é onde você está mais confortável e vai fazer menos força, vai ser mais natural, ou seja, vai te trazer mais satisfação e facilidades em trabalhar se você vai escolher o natural. Então eu peço que você pegue um pedacinho de papel agora e anote ali num cantinho lá ou no seu celular, na tela dele, o que você tem como valores para dominador, nesse caso do exemplo 5.5, para influenciador 5.3, para estabilidade 3.1 e para conformidade 6.2. E deixe guardadinho aí que nós vamos usar um pouquinho mais para frente. Esse relatório, como eu disse, ele é muito detalhado e traz tantos esses atributos de comportamento com outros atributos. Análise, senso de urgência, ambiente, gestão do tempo, todas essas características você vai poder ver e vai poder entender em detalhes o que cada uma quer dizer. Porque ele traz seus pontos fortes, as armadilhas para os exageros de comportamento, medos, ambiente perfeito para trabalhar, como que você gosta de se comunicar, como você não gosta de se comunicar. Então você vai poder entender um pouco mais sobre você e como as profissões, as carreiras poderiam bater com esse seu jeito de ser. Fala sobre o que é o perfil dominador e o que deu a sua pontuação moderada, por exemplo, no caso do exemplo, ele descreve o que quer dizer uma pontuação moderada para essa característica de dominância, ser dominador, para influenciador e para todos os outros. Você tem o detalhamento de todos os pontos aqui. Então você vai poder ler com calma quando você tiver um tempo e vai poder interpretar e analisar essas informações, de novo, para aumentar o seu autoconhecimento. O que você tem mais aqui? Você tem, nesse relatório, ele termina essa parte de comportamentos com um gráfico que vai mostrar a diferença de posicionamento entre o teu perfil natural e o teu perfil de trabalho. E essa distância mostra o quanto de força a pessoa faz para se adaptar. Isso é uma informação interessante para o teu autoconhecimento, para você refletir
sobre o que você estava pensando em comparação ao ambiente natural e ambiente de trabalho, ou estudo, ou qualquer outro, ou associações, ou clubes, igrejas, não sei, para você ver onde você está fazendo força para adaptar. Uma dica para você é quando você tiver um índice, uma diferença de pontuação superior a 3, é um estresse para você prestar atenção. Mas para a carreira agora não é importante, vamos trabalhar só com o natural. O que mais traz o relatório para você? Ele traz os seus motivadores, os seus fatores de motivação. Te explica o que é, bem bonitinho, e te fala sobre esses 4 fatores de motivação. Vamos ampliar um pouco para poder ler melhor. Então, é liderança, retorno sobre investimento, estética, princípios orientadores, ajudar aos outros, paz e harmonia, conhecimento e descoberta. Então, essas características, esses motivadores são os 7 principais motivadores que as pessoas têm no geral. Então ele também vai te dar uma pontuação para cada um deles. E eu te peço novamente que você pegue um pedaço de papel, aquele mesmo pedaço de papel, e anote quem foi o seu maior motivador. Neste caso do exemplo é paz e harmonia com 7,7. Depois, em segundo lugar, com 6,7, é retorno sobre investimento. E em terceiro lugar, como princípios orientadores, 6,6. Você pode discordar e dizer e entender que o mais importante para você é ajudar os outros. Então você descarta o que você não concorda e trabalha com aquele que você concorda. Então os seus 3 maiores seriam esses outros 3. Não tem problema nenhum. Guarde os seus 3 maiores, você pode até eventualmente pensar, refletir e inverter a ordem. Você não vai precisar desta pontuação, simplesmente da pontuação de comportamentos. Para as características de motivação, você vai precisar apenas do 1, 2 e 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então isso é uma escolha que você pode fazer pessoalmente. E ele também traz detalhado a explicação de cada uma dessas características e como foi a sua pontuação com relação àquilo e o que significa essa pontuação com relação àquilo, para que você possa refletir e entender se você concorda, quer mudar, acha que vale a pena, quero trabalhar nessa área e seguir em frente com as suas pesquisas, com a sua exploração aí, né, do que é bom para você e para a sua carreira. Também termina essa parte do relatório com um gráfico, vamos rolar até ele, chega esse gráfico, e ele vai ter lá o motivador número 1, 2 e 3, ele põe as bolinhas onde está. O que é interessante saber, se o seu motivador está colocado nessa circunferência de fora como o número 1 aqui do exemplo, é porque ele é bastante importante para você, você é apaixonado por isso. Então, eventualmente, trabalhar nessa característica vai te trazer satisfação e vai te permitir dar o seu melhor. As circunferências mais internas, logicamente, vão mostrando menos e menos e menos interesse por aquele motivador. Ele não é uma paixão, é simplesmente alguma coisa que te interessa, te agrada. Tá? As paixões, normalmente, precisam ser atendidas para que você tenha satisfação naquilo que você está fazendo. Bom, o que o relatório traz mais também? Ele traz os seus interesses de carreira. Então agora ele divide os temas por interesses de carreiras. Quais são os interesses, os principais interesses? Artístico criador, convencional organizador, empreendedor persuasor, investigador pensador, realista construtor e social auxiliador. Então as carreiras estão divididas dessa forma, com como você age dentro delas, como são as suas características dentro delas. Aqui eu também te peço que você pegue os 3 maiores, coloque na tua lista, se tem algum que você não concorda, porque também você vai ter a disponibilidade de ver a explicação de cada um e o que significa. Você pode alterar, ou seja, você vai poder escolher quais são os seus 3 maiores interesses de carreira. Por quê? Porque uma pessoa que eventualmente escolhe uma carreira de medicina, ela pode estar querendo trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras, trabalhar ao ar livre, empreender, ter contato com a natureza, tomar risco, lidar com muitas pessoas, muitas vezes sem recurso, ter critérios como ajudar aos outros, como empreender, muito fortes nela, na área de medicina. Como também ela pode querer ser um médico que vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento num laboratório, com pouco contato com pessoas, mais voltadas à pesquisa, ao conhecimento, ao interesse de coisas sociais. Ou seja, a mesma medicina pode te fazer trabalhar em ramos diferentes. Então, falar que eu vou escolher o ramo de exatas, humanas e biomédicas responde uma pequena parte do que vai ser a sua carreira. Você precisa ter foco nas outras partes. E é isso que o relatório Insight Career, juntamente com uma ferramenta poderosa que é o nosso site, vai te mostrar
como fazer essa investigação. Então você tem essas 3 características já anotadas num papelzinho, comportamentos, a parte de motivadores e agora a parte de interesses de carreira, e você vai poder agora acessar o site e fazer as combinações. Terminando o relatório, o que ele tem no final dele? Ele tem um guia de ações para explorar a sua carreira, onde ele descreve 5 passos que você deve fazer para que você tenha um bom planejamento de carreira. Você não precisa ficar apavorado em querer fazer isso em um dia. São passos que você vai seguir ao longo de algumas semanas, meses talvez, para que você tenha calmamente a opção e a oportunidade de investigar, analisar, discutir com as outras pessoas o resultado destes relatórios, bem como os seus interesses e o que o site vai te mostrar com relação às carreiras no mercado combinadas a tudo isso. Então, usar esses 5 passos vai te auxiliar a você chegar a uma conclusão e ter passo a passo o que fazer, sem estresse, organizadamente, para que você consiga definir o caminho que você quer seguir. Lembrando que não existe certo nem errado e você também não tem a obrigação de escolher a carreira definitiva da sua vida agora. Nós estamos auxiliando você com esse processo e essa ferramenta a fazer escolhas mais acertadas, mais racionais, baseadas no que faz sentido para você, o que é importante para você, para te trazer mais satisfação e para te permitir uma escolha mais acertada desde agora. Bom, como eu falei, fora o relatório você vai ter a opção de entrar num site. Vamos abrir esse site aqui agora. Você deve ter recebido dentro do teu relatório um link que eu vou te escrever para você novamente aqui, que é o www.spectrumcareer.com. É um site americano que vai te permitir fazer uma série de coisas interessantes com os resultados desse relatório. O que eu te sugiro aqui? Eu estou usando a ferramenta Google Chrome, por quê? Porque ele permite fazer a tradução automática do site. Você pode entrar aqui em opções, escolher o idioma original em inglês para a tradução que você quer fazer em português, clicar sempre traduzir e concluir. Ou seja, ele vai sempre traduzir o mapa. Quando você rola, faz alguns movimentos, troca de página, ele vai requerer uma nova tradução. Mas é bem rápida, dependendo da sua velocidade de internet, vão ser alguns segundos para você ter essa tradução. Bom, o que tem de bastante interessante nesse relatório, nesse site? Lembra que no relatório você tinha os seus interesses de carreira, que nós vimos por último? Você tem uma aba aqui que é Mapa de Interesses de Carreira. Vamos entrar nela. Vai te explicar, vai te dar algumas instruções, mas basicamente seria o quê? Pegar aquelas 3 carreiras, interesses de carreiras que nós anotamos num pedacinho de papel e colocar aqui para fazer sua busca. Então vamos supor que nas suas anotações você tenha escolhido como o principal interesse de carreira o convencional, depois o outro seria empreendedor e depois o outro seria realista. Aí você está apto para fazer uma busca dentro dessa aba. Clica em busca, de um campo que você preencheu, logicamente, viu? E ele vai dar alguns segundos para traduzir, como eu te falei, e ele vai te dar a lista de carreiras que ele encontrou dentro desses 3 interesses de carreira. Ele mostra aqui 405, e cada página está mostrando de 1 a 50, vamos dizer assim. Então é uma gama bastante grande de carreiras. O que você pode fazer para filtrar mais isso aqui? Você tem um filtro aqui que ele permite que você escolha o nível de formação, o nível de preparação necessária para desenvolver aquela atividade dentro daquela carreira. Se eu escolher o nível máximo, uma preparação extensiva necessária, ele já vai reduzir para 24 as carreiras que têm o máximo de um filtro de 405. Então aqui você tem muito mais detalhes e você tem as carreiras mostrando o quê? O título dela, que é um título que você não precisa se prender muito, mas mais entender sobre o que estamos falando e achar os nomes de carreiras associados que você vai ter no mercado, porque são milhares de carreiras que existem hoje no mercado e você trabalhar especificamente com o nome pode te trazer dificuldades. Então você pode ler o resumo do que se trata essa carreira para entender o que está correlacionado com ela no mercado. Traz também uma referência de salário, mas essa referência de salário e também o tipo de educação necessária são relacionadas com o mercado norte-americano. Então seriam apenas uma referência para você entender em uma escala de grandeza. O antropólogo ele vai ganhar menos do que um assistente de
anestesiologista. Então, uma área de medicina e uma outra área diferente, que tem diferentes remunerações. Não é uma verdade absoluta, mas te dá aí um norte com relação a remunerações. Se esses números estiverem aparecendo em dólares para você, você pode rolar até o final e escolher a opção reais, BRL, né, que é o dinheiro brasileiro, e fazer uma nova busca e ele vai trazer os dados para você já em reais. O que eu posso trazer aqui também? Vamos supor, eu tenho essa profissão. Se eu clicar nela, ela vai me trazer, esse site vai me trazer um detalhamento mais completo sobre a profissão, não só aquele detalhamento inicial que apareceu do lado direito na segunda coluna, mas muito mais coisas, o que fazem, os conhecimentos necessários, as habilidades requeridas, o tipo de personalidade da pessoa que vai trabalhar com aquilo, para você ver se realmente bate com o que é importante para você, as tecnologias empregadas no dia a dia do trabalho, o nível de educação, que a gente filtrou nesse caso como máximo, 5. Essa perspectiva de trabalho, ela não deve ser considerada porque ela também é relacionada ao mercado americano. E você pode fazer isso com qualquer uma delas, qualquer uma das carreiras que você tem aqui dentro do seu relatório. Você filtra novamente e ele vai te trazer as carreiras e você pode pegar qualquer uma delas e trabalhar. E olhar esses detalhes. Vamos clicar aqui, ele vai entrar no detalhe novamente, vai trazer todas essas informações e também no final as carreiras relacionadas. Então você tem aqui outras sugestões de carreiras que batem com esses detalhamentos aqui. Então é uma outra forma de fazer busca e entender o que faz sentido para você. Bom, vamos voltar lá. Bacana, né? Bastante detalhes que você pode pesquisar e trabalhar. Lembra que teu relatório também trazia fatores de motivação? Você pode colocar eles aqui também no site. Vamos fazer uma busca aqui. Clicando em fatores de motivação, o visual é mais ou menos o mesmo, tem as instruções e tem também para você colocar os seus principais fatores de motivação, o primeiro, o segundo e terceiro que você anotou naquele pedacinho de papel. Vamos supor que você tenha como motivação a liderança para si, ou a liderança para o bem do grupo, ou princípios orientadores, leis, normas, seguir procedimentos, ou retorno de investimento, ou seja, aquilo que você vai ganhar, retornar, economizar fazendo dessa tarefa, ou seja, ligada um pouco mais à parte financeira. Vamos supor que fossem esses os seus motivadores que a gente colocou aqui como um exemplo. Você pode clicar o busca, lembrando, clique sempre o busca do lado de alguma coisa que você já colocou. Porque se você não colocar nada e tentar clicar o busca, ele vai te dizer que não funciona. Então põe a busca, você poderia clicar aqui e fazer uma busca com 2 interesses de carreira. E ele vai te dar uma gama de 626 opções. Se você entrar como retorno sobre investimento junto, você provavelmente vai ter uma busca com menos opções, né? Normalmente. Vamos ver o resultado que deu. Caiu aqui para, vamos ver, não, manteve o mesmo número, ele buscou outro tipo na faixa de 600 buscas, 600 empregos ou profissões ou carreiras que bateriam com esses 3 motivadores. Novamente lembrando, vai te dar todas as referências aqui como um resumo inicial, clicando na opção ele vai te dar um detalhamento maior e profissões relacionadas com aquela carreira específica. O que mais tem esse site para te ajudar? A parte de comportamentos, que era a primeira parte do teu relatório. Nessa você anotou os valores mesmos que eu te pedi. Vamos supor que para o domínio ou dominância ou dominador, você tenha encontrado 5.3 como a sua pontuação. Para influência, você encontrou 5.2. Lembrando que você tem que colocar ponto, porque é um site americano e ele não trabalha com vírgula. Firmeza ou estabilidade, dependendo da tradução que o seu site faça, o relatório vai sair como estabilidade, aqui no caso apareceu firmeza, mas é a mesma coisa, você pode colocar. Vamos supor que seja 4.0, você pode colocar só 4 ou escrever 4.0, não tem problema. E o último que é conformidade, ou em alguns casos aparece como obediência, tanto faz, 5.3. Você está pronto para fazer o seu filtro. Você precisa pôr os 4 aqui, não pode deixar de colocar nenhum deles, porque comportamentos é um equilíbrio dos 4 mesmo. Ele já deu aqui uma busca com 109 sugestões de carreira, menor do que os outros 2, porque também é muito mais específica a forma como você colocou os dados aqui. Você tem opções de trabalhar, de ver detalhamento, exatamente como as outras abas. Mas você pode estar pensando, 109 aqui, 600 e tanto aqui, 300 e tanto lá, são muitas opções, né? Como eu vou trabalhar, como eu vou afunilar, filtrar melhor essa minha busca?
usando essa aba aqui, Mapa de Carreira Combinado. É uma ferramenta muito interessante, onde você vai poder colocar o seu perfil de comportamento novamente. Vamos repetir aqui, 5.3, 5.2, 4.0 e 2.3 no nosso exemplo. E como é uma combinação, você vai ter que procurar combinar com pelo menos mais um outro fator, ou de motivadores ou de interesses de carreira. Vamos supor que você ache mais importante o que te motiva. Então você pode combinar com o que te motiva. Acha mais importante o que é o teu interesse de carreira. Então você combina com o que é a carreira. Pode combinar com os dois, um, dois ou três fatores. Você pode combinar da forma que você quiser. Vamos fazer um exemplo. Primeiro motivador. Vamos supor que você tenha escolhido que ele era liderança. Desculpa aqui, cliquei errado. Liderança. E você faz a busca. O que vai aparecer aqui para você? Apareceu 94. Perceba que ele tinha aquele 109 para o comportamento. Quando você pôs que é um comportamento ligado à liderança, ele cai para 94. O outro motivador seu, vamos supor que seja princípios orientadores. Vamos filtrar novamente. Ele vai te dizer que é 75. Ou seja, você vai aumentando a precisão da tua busca, do teu filtro, à medida que você vai colocando mais informações. Vamos supor que o teu terceiro motivador seja retorno sobre investimento. Aqui ainda não foi feita a tradução, mas se esperar mais um pouquinho, ele faz a tradução e aparece retorno sobre investimento. Clicou, apareceu a opção. Veja agora que ele caiu para 37. Nós já não estamos mais falando de 109. São 37 porque eu combinei o meu comportamento, né, minha essência de comportamento, com o que me motiva em primeiro, segundo e terceiro grau de importância. Posso filtrar mais? Pode. Vamos continuar filtrando. Agora eu quero que tudo isso bata com o meu interesse de carreira. Que no caso, vamos supor que eu tenho o interesse de ser convencional. Que ele te explicou lá no relatório o que quer dizer ser convencional. E ele vai fazer a filtragem. Olha, percebeu? Agora que ficaram em 4. Aí você vai dar uma olhada nessas carreiras e vai ver se bate com você. Falar, não bateu muito. Por que será? Talvez porque você esteja combinando muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode desligar alguns filtros a qualquer momento e fazer novas buscas, para que você consiga entender do que você pode abrir mão para mudar a tua escolha de carreira. Porque é assim que funciona na vida real. Vai ser difícil você combinar, eu diria que vai ser impossível você combinar os seus 4 comportamentos com os 3 maiores motivadores, com os 3 maiores interesses de carreira. Essa profissão provavelmente não vai existir, a profissão perfeita dentro do que você viu no relatório. Então você vai trabalhar com o que é importante, o que não é importante, o que eu quero tirar e o que eu quero permanecer. Isso é o que o relatório vai te permitir, o que esse site de busca vai permitir. Até o ponto que você vai escolher 3 carreiras. Você vai entrar aqui nessa carreira, vai olhar, vai ver todos os dados, vai entrar em outra, vai pesquisar. Ou seja, você vai trabalhar de uma maneira lógica e racional com os filtros e as carreiras. Vai eleger 3, 4 ou 5 carreiras que tem a ver com você e vai entender por que no detalhe. E vai levar de volta até o teu relatório. E vai preencher o teu guia, né, para que você siga os passos para fazer a evolução do teu trabalho, o planejamento do teu trabalho. Então, agora que você já fez o relatório, leu o relatório, concordou com os dados dele, pegou os dados dele, colocou no site, fez todas as suas buscas, pesquisou sobre as carreiras, viu quais são os nomes correlacionados para os diferentes mercados. Voltando a lembrar, as carreiras podem ter nomes diferentes dentro de empresas, faculdades, estados, ser a mesma coisa com títulos diferentes. Então é importante que você entenda o que está por trás daquele título, o que está envolvido, o que vai fazer, como vai fazer, aonde está, e esse guia vai te permitir que você reflita sobre isso. Para que no final você tenha as suas opções, opção número 1, 2 e 3, para fazer a sua preparação. Você vai estar muito menos estressado, vai estar muito mais focado, vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais tranquila e objetiva e ter um resultado muito melhor com relação a tudo isso, com menos estresse e muito mais facilidade.
Lembrando novamente que a tua escolha de carreira, ela não tem que ser absoluta. Você pode ao longo da sua vida mudar a sua carreira, adaptar a sua carreira. Esse seria o seu primeiro passo, o seu início. E não existe um certo e um errado. Você vai escolher aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que significa mais para você. Então desejamos para você boa sorte, sucesso e aproveite bastante a ferramenta que está na sua mão agora. Um abraço.